Olá, eu sou a Jéssica Aguiar, sou graduanda em Gestão Ambiental na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo. E hoje, nosso primeiro episódio do podcast para a matéria Hidrogeoquímica de Bacias Hidrográficas, lecionada pelo professor Dr. Martinelli, nós vamos falar um pouco sobre o ciclo da água. Para introduzir vocês um pouco sobre o que nós vamos falar hoje, eu trouxe um poema do Carlos Drummond de Andrade em Amar se aprende amando, e o poema se chama A Água. Então, a água, fonte da vida, da tua morada fluímos todos nós. A água, companheira das estrelas, que vem do espaço e corre na terra em milhões de anos-luz. É também a que jorra da fonte de límpido cristal, a que escorre do fundo das cavernas, a que se encapelou no oceano em tempestade, a que se congregou na nuvem e veio em chuva, a que caiu em granizo sobre os trigais ou em neve sobre as montanhas, e a que dorme na poça à espera da sede do passarinho. Água com que fizemos as nossas lágrimas e cuja doçura de peito alimentou o que éramos. Água que agora bebo e que agora sou. Bom, esse poema ele introduziu para a gente um pouquinho sobre o que é o ciclo da água, né, de uma forma um pouco mais poética, um pouco mais descontraída. E agora eu vou aqui trazer para vocês alguns conceitos, algumas informações interessantes aí para nós termos sobre isso. Falando um pouquinho da origem da água, né? Então, durante a formação do nosso sistema solar, ela existia armazenada nas rochas ou foi trazida por asteroides e cometas que colidiram com o planeta durante a sua formação. E essa água primordial teria sido liberada durante a acreção, né? O processo pelo qual a Terra cresceu a partir da colisão de corpos celestes menores. Então, como o Carlos aborda aí no seu poema, a água, né, companheira das estrelas, que vem do espaço e corre na Terra em milhões de anos-luz. Né? Então, durante o resfriamento da Terra primitiva também, o vapor de água presente na atmosfera terrestre se condensou e caiu na forma de chuva, que contribuía para a formação dos oceanos e dos corpos d'água. E esse processo de degaseificação também liberou gases voláteis, né, como vapor d'água, dióxido de carbono, dióxido de enxofre, que formaram a atmosfera terrestre primitiva. Agora falando um pouco sobre o ciclo da água e a sua importância. Então, o ciclo da água ela é uma sequência de mudanças, né, do estado da água e existe por conta das diferenças de temperatura da Terra. Então, é um processo contínuo e dinâmico que envolve a evaporação, né, que é quando as águas da superfície terrestre é aquecida pelo Sol e transforma-se em vapor d'água e ascende para a atmosfera. A condensação, né, quando ocorre a condensação e formação das nuvens, né, dessa água que foi evaporada para a atmosfera. E aí o Carlos aborda a que se congregou na nuvem. E por fim acontece aí a precipitação, né, onde as nuvens carregadas de vapor d'água se movem com os ventos alísios em direção ao Equador, onde encontra a zona de convergência tropical. Aí nessa região, o ar úmido se eleva e produz a chuva ou neve, né? E aí acontece o escoamento de volta para os oceanos através do rio e lençol freático. Né? Então aí o Carlos também aborda, né? E vem em chuva que caiu em granizo sobre os trigais ou em neve sobre as montanhas e aqui dorme na poça à espera da sede do passarinho. Então, a água, esse bem finito, do qual atualmente ele encontra, né, em uma sobreexploração, é extremamente importante para a vida por conta de participar de ciclos que realmente demandam esse componente. Então, por exemplo, no nosso caso, dos seres humanos, né, a ciclose, né, sem o meio líquido necessário, não tem como cumprir as funções das células ali do nosso corpo, e também para o controle de temperatura corporal, que é extremamente importante para a gente. E também para a vida no planeta, né? É importante por estar em meio líquido, então isso é relevante para o intemperismo, por conta da disponibilização de nutrientes importantes para o funcionamento da Terra também. Então, é uma parte fundamental do ciclo hidrológico que regula o clima, mantém a água em movimento em constante pelo planeta, né? Esse ciclo, falando um pouco do ciclo. Então, agora a gente também vai falar um pouquinho sobre alguns fenômenos que são componentes importantes nesse processo do ciclo hidrológico. Então, as cédulas de Hadley, por exemplo. Então, vamos imaginar que o Sol aquece mais intensamente na região próxima ao equador do nosso planeta. Isso faz com que o ar na superfície também se aqueça e, como resultado, ela sobe, né, para a atmosfera. E à medida que esse ar quente sobe, ele se resfria e formam as nuvens, o que causam as chuvas intensas ali perto do equador.
Depois, esse ar resfriado ele se move para o norte e sul, descendo perto dos trópicos, onde se aquece novamente, completando aí esse ciclo. E essa circulação de ar, né, é chamada de células de Hadley, influencia na distribuição de chuvas e ventos pelo planeta. E a célula de Farrell é quando nas latitudes médias da Terra, entre os trópicos e os polos, há um movimento de ar diferente. Aqui, o ar quente dos trópicos se encontra o ar frio dos polos. Então, esse encontro cria um movimento de ar, conhecido aí como célula de Farrell, e é um movimento como uma correia transportadora de ar que circula na direção oeste-leste. Então, ele acaba influenciando aí a formação do sistema climático e padrões de ventos em muita parte do mundo. Os ventos alísios, eles são os ventos consistentes que sopram dos trópicos em direção ao Equador e dos polos em direção aos trópicos. Então, são causados pela diferença de temperatura entre o Equador e os polos e desempenham aí um papel importante no transporte de umidade e calor ao redor do planeta, né, que afeta os padrões de clima e distribuição de água. E também tem a zona de convergência tropical, que é uma área ao redor do Equador, onde os ventos alísios do hemisfério norte encontram o do hemisfério sul. E esse encontro de massas de ar úmida cria uma zona de convecção, onde o ar sobe e forma nuvens de chuvas intensas. Bom, então esses componentes aí do sistema climático trabalham junto para promover o ar ao redor do planeta, influencia diretamente os padrões climáticos e distribuição de água e os ecossistemas aí pelo mundo. Bom, chegamos ao fim do nosso episódio dessa semana. Eu espero que tenham compreendido melhor a importância desse ciclo para a vida na Terra, também um pouco, né, sobre como ele funciona. Obrigado aí por ter acompanhado até o final e até o próximo episódio.